Não entra, moço. Se você casar com ela, você não sai mais o mesmo. A igreja de São Bento, no centro do Rio, parecia cenário de novela Flores Brancas. Tapete claro, perfume caro no ar e um monte de celular levantado pronto para filmar o casamento do Henrique Duarte, empresário conhecido por todo mundo. Só que bem na porta, uma menina magrinha de moletom largo e tênis gasto atravessou o caminho como se a vida dela dependesse disso. Os seguranças já vieram para cima, mas Henrique travou. A garota não pediu dinheiro, não chorou. Só encarou ele com os olhos de quem já viu coisa demais. É armadilha. Henrique soltou um riso nervoso, achando que era delírio. Até ela sussurrar uma expressão que congelou o rosto dele, cláusula espelho. Aquilo não era palavra de rua. Era termo de contrato desses que só ele tinha ouvido uma vez. Numa sala fechada com um advogado. A noiva Larissa Almeida apareceu no alto da escada com sorriso pronto, maquiagem perfeita e um advogado colado nela. Que vergonha, alguém murmurou. Mas a menina continuou firme. Eu ouvi ontem na sacristia ela falando que depois da missa você vai assinar com o Dr. Montalvão. E aí já era. Henrique sentiu o chão abrir. Porque Montalvão era advogado da família, do pai dele. Naquele segundo ele entendeu não era casamento, era operação. E aquela menina Ana Clara era a única pessoa ali sem interesse. Só coragem. E você o que faria no lugar dele? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Henrique ficou parado, sentindo o peso de todos os olhares queimando a pele. O burburinho crescia. Os celulares continuavam gravando, mas o barulho mais alto vinha de dentro dele. Aquela palavra cláusula espelho não saía da cabeça. Não porque fosse técnica, mas porque não tinha como aquela menina saber disso por acaso. Quem te contou isso? Ele perguntou mais baixo, quase num pedido. A menina engoliu em seco. Eu ouvi. Eles acham que ninguém escuta criança de rua. Foi ali que Henrique sentiu vergonha. Não da cena. Não da igreja cheia. Vergonha de si mesmo. Porque era verdade. Ninguém escuta. Larissa se aproximou, segurando o braço dele com força demais para quem estava tranquila. O sorriso seguia no rosto, mas os olhos estavam duros. Amor, isso já passou dos limites, sussurrou. Você vai mesmo estragar tudo por causa disso. Ela não disse mentira, não disse não é verdade, disse estragar tudo. Aquilo bateu forte. Henrique olhou para os convidados, para o pai ao fundo, para o advogado inquieto, mexendo na pasta. Pela primeira vez, tudo fez sentido. O casamento apressado, a assinatura logo depois da missa, a pressão constante para ele não pensar demais. Qual é seu nome? Ele perguntou à menina. Ana Clara. Henrique respirou fundo, tirou o paletó e colocou nos ombros dela, ignorando os cochichos. Ninguém toca nela, disse firme. Ninguém. Foi quando o caos começou de verdade. Um segurança tentou puxar a garota. Um homem desconhecido se aproximou rápido demais. Henrique se colocou na frente, sentindo o coração disparar como nunca. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de ter sido cego por tempo demais. Ele pegou o celular. Ligou no viva voz. Dr. Montalvão disse alto. O que mesmo eu ia assinar hoje? O silêncio do outro lado durou 1 segundo a mais do que devia. Ana Clara fechou os olhos. Ela sabia. Ele também. Henrique desligou. Olhou para Larissa. Acabou. A palavra caiu pesada. Não teve grito. Não teve escândalo. Só um silêncio que doeu mais que qualquer briga. Naquele dia, Henrique não entrou na igreja. Saiu escoltado com Ana Clara ao lado enquanto sua vida virava manchete. Mentiras surgiram rápido. Tentaram dizer que a menina manipulou. Que ele surtou. Que foi vergonha. Mas dias depois, os documentos apareceram, os áudios, as provas. E Ana Clara, pela primeira vez, dormiu sem medo de ser mandada embora. Henrique perdeu muita coisa naquele dia. Reputação, alianças, relações antigas. Mas ganhou algo que nunca teve de verdade consciência. Às vezes a verdade não grita, ela sussurra, na voz de quem ninguém costuma ouvir. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o mundo tivesse virado do avesso durante a noite. Henrique quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, via à porta da igreja os celulares erguidos, o rosto pálido de Larissa. E, acima de tudo,
os olhos atentos de Ana Clara, cheios de medo e verdade. A internet não teve piedade. Manchetes surgiram antes mesmo do café esfriar. Empresário cancela casamento após escândalo. Menina em situação de rua manipula noivo. Era cruel, rápido, organizado. Henrique percebeu ali que a armadilha não tinha acabado na igreja. Ela só tinha mudado de cenário. Ana Clara mal falava. No banco de trás do carro, abraçava o paletó dele como se fosse um escudo. Cada moto que passava mais perto fazia ela se encolher. Eles vêm quando a gente fala demais, sussurrou. Sempre vêm. Henrique sentiu um aperto no peito que dinheiro nenhum resolvia. Aquela menina carregava no corpo marcas que não apareciam em foto. Marcas de quem aprendeu cedo que o mundo não costuma proteger. No escritório da advogada independente que ele decidiu procurar, tudo ficou claro demais. Documentos, cláusulas, e-mails impressos com datas e horários. A tal cláusula espelho não era exagero. Era uma engrenagem pensada para tirar controle patrimônio e voz, tudo sem barulho. Se você tivesse assinado, disse a advogada com calma dura, levaria anos para recuperar o que perderia em minutos. Henrique fechou os olhos. Pensou no pai. Pensou em quantas vezes foi ensinado a não fazer perguntas, a confiar, a obedecer. Mas o golpe mais baixo veio à tarde. Uma assistente social apareceu dizendo que Ana Clara precisava ser acolhida. O tom era educado demais. O olhar ensaiado demais. Recebemos uma denúncia, disseram. Ana Clara começou a tremer. Eu não vou voltar para lá, chorou pela primeira vez. Por favor, não me deixa. Henrique sentiu algo quebrar por dentro. Não era mais sobre ele. Nunca foi. Ela não vai sozinha, respondeu firme. E nada acontece sem advogado e sem papel assinado. Naquele instante ele entendeu: o sistema não grita. Ele aperta, testa, empurra até ver quem cede. Dias depois as provas vieram a público. Áudios, contratos, mensagens. O silêncio mudou de lado. Gente poderosa passou a evitar microfone. Gente influente passou a não atender ligação. Ana Clara foi levada a um abrigo seguro. Pela primeira vez, tomou banho quente sem pressa. Dormiu numa cama limpa. Ainda acordava assustada, mas já não estava sozinha. Henrique perdeu negócios, perdeu convites, perdeu amigos, mas ganhou algo raro: clareza. Ele aprendeu do jeito mais duro que coragem não é enfrentar multidão, é escutar quem fala baixo, quando todo o resto manda calar. E você teria parado na porta daquela igreja ou teria seguido em frente fingindo que não ouviu? Conte nos comentários e se inscreva para mais histórias que ficam com a gente mesmo depois que o vídeo acaba. Naquela noite, quando tudo finalmente silenciou, Henrique sentou sozinho na sala do apartamento, as luzes apagadas, olhando a cidade pela janela. O rio seguia barulhento lá fora, indiferente. Mas dentro dele, algo tinha mudado de lugar de vez. O celular vibrava sem parar. Mensagens do pai, de antigos sócios, de números desconhecidos. Alguns vinham com falsa preocupação, outros com ameaça mal disfarçada. Você está se expondo. Isso vai acabar com sua imagem. Pensa melhor. Henrique desligou o aparelho. Pela primeira vez não queria ouvir. No abrigo, Ana Clara demorou a pegar no sono. A cama era limpa demais. O quarto era silencioso demais. Ela se encolhia sempre que alguém passava pelo corredor, como se esperasse ser arrancada dali a qualquer momento. Quando Henrique foi vê-la no dia seguinte, ela segurou o braço dele com força. Eles não vão que me levar, né? A pergunta saiu pequena. Cansada. Henrique engoliu seco. Não vão, eu prometo. Mas prometer não bastava. Ele sabia. Gente poderosa não aceita perder controle em silêncio. 2 dias depois, a pressão veio mais pesada. Um pedido oficial para a avaliação psicológica dele. Diziam que estava emocionalmente instável após o rompimento do casamento. A mesma palavra que Ana Clara tinha usado dobrar. Não era coincidência. Era roteiro. Henrique sentiu raiva, depois medo, depois algo novo: determinação. Com a advogada ao lado, decidiu expor tudo. Sem espetáculo. Sem grito. Só prova. Documento. Data. Áudio. Linha do tempo.
Cada peça encaixada, como quem monta um quebra-cabeça que sempre esteve ali, mas ninguém quis ver. Quando os áudios vazaram, o país ouviu a voz que antes só cochichava atrás de portas fechadas. A risada fria. A frase calculada. A ameaça envolvendo a fundação. A tal cláusula espelho explicada com calma cruel. O silêncio mudou de dono. Larissa sumiu das redes. O advogado se calou. O pai de Henrique apareceu em nota curta falando em mal entendido. Mas já era tarde. Verdade, quando sai, não aceita pedido de desculpa como freio. Ana Clara começou a sorrir aos poucos. Primeiro com desconfiança, depois com timidez. Pela primeira vez alguém perguntava o que ela queria. Escola. Caderno novo. Um tênis que não machucasse o pé. Henrique percebeu que não estava salvando ninguém. Estava aprendendo a não abandonar. Perdeu contratos, sim. Perdeu acesso a mesas importantes. Mas ganhou respeito de quem não precisava de sobrenome para existir. Passou a dormir melhor. Não por paz, mas por coerência. Meses depois, ao passar novamente pela igreja de São Bento, ele parou na calçada. Não entrou. Não precisou. Apenas respirou fundo. Algumas portas, quando não se atravessa, não são perda. São livramento. E às vezes a pessoa que impede sua queda é justamente aquela que o mundo ensinou você a ignorar. O tempo não apaga tudo, mas ensina a respirar entre um golpe e outro. Meses depois, Henrique já não era o mesmo homem que parou na porta da igreja. O sobrenome ainda pesava. As portas não se abriam com a mesma facilidade, mas algo dentro dele estava em pé, e isso ninguém conseguia tirar. Ana Clara começou a frequentar a escola pública perto do abrigo. No primeiro dia voltou com o caderno amassado e um sorriso torto. A professora falou meu nome em voz alta, contou como se fosse um prêmio. Henrique entendeu. Ser chamada. Ser vista. Às vezes isso muda tudo. As ameaças não desapareceram de uma hora para outra. Vieram mais discretas. Um processo aqui, um boato ali. Gente dizendo que ele estava romantizando uma história, que estava se aproveitando da imagem de uma criança. Dói ouvir isso quando você sabe que fez o certo e mesmo assim duvida à noite no silêncio. Mas toda vez que a dúvida vinha, Henrique lembrava do dia em que Ana Clara não pediu dinheiro. Pediu escuta. A fundação dele passou por auditoria. Abriram gavetas, revisaram contratos, reviraram tudo. Não acharam nada. O que encontraram foi o oposto trabalho sério, gente simples, sendo ajudada de verdade. A tentativa de manchar virou prova de integridade. Não foi vitória com fogos. Foi vitória quieta, daquelas que duram. Num sábado nublado, Henrique levou Ana Clara para escolher um tênis. Ela caminhava pela loja como quem pisa em chão novo. Testou vários, correu 2 passos. Depois parou. Posso levar esse? Perguntou insegura. Pode escolher o que quiser, ele respondeu. Ela pensou um pouco e pegou o mais simples. Esse não machuca, explicou. Henrique saiu dali com os olhos ardendo. Aprendeu mais sobre o mundo naquela frase do que em anos de reunião. Algum tempo depois, recebeu uma mensagem do pai. Curta, sem carinho, sem ataque. Só silêncio do outro lado. Henrique não respondeu. Algumas pontes não caem, apenas ficam para trás. Naquela noite, Ana Clara fez um desenho. Era uma igreja com uma porta grande fechada. Do lado de fora, 2 pessoas pequenas. Em cima, escrito torto. Aqui foi onde tudo mudou. Henrique guardou o papel como quem guarda um documento importante. Ele entendeu, enfim, que não salvou ninguém sozinho. Foi salvo também. Da pressa, da cegueira, da ideia de que sucesso é não parar. Às vezes a vida tenta te empurrar para dentro, e a coragem é ficar do lado de fora, escutando quem nunca teve voz. O confronto final não veio com gritos. Veio com papel sirene e silêncio pesado. Henrique estava no escritório da advogada quando bateram à porta. Não foi toque educado, foi aquela batida de quem chega achando que manda. Ana Clara se encolheu na cadeira na hora. O corpo dela reconheceu antes da cabeça. Não abre, ela sussurrou. Eles sempre chegam assim. Henrique sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Pela primeira vez, ele não estava sozinho nem improvisando. Tudo ali era documento, gravação, protocolo. A advogada respirou fundo, abriu só o necessário e falou firme. Sem ordem judicial, ninguém entra. Do lado de fora, vozes conhecidas. Palavras bonitas. Proteção, procedimento bem da menor.
Henrique quase riu de nervoso. Era exatamente o roteiro que Ana Clara tinha descrito meses antes com a precisão de quem já viveu aquilo mais de uma vez. Quando a polícia chegou de verdade com um distintivo que não devia favor a sobrenome nenhum, o clima virou. Não teve espetáculo. Teve constrangimento. Teve pedido de identificação. Teve gente importante engolindo seco. E então veio a hora que ninguém esperava. A advogada colocou o áudio para tocar. A voz era clara, fria, planejada. Falava de assinatura, de controle, de usar a fundação como alavanca. Falava da menina como se fosse invisível, como se não estivesse ali ouvindo tudo com as mãos tremendo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era tensão, era queda. Ana Clara chorou. Não alto. Chorou daquele jeito contido de quem segura demais por tempo demais. Henrique se agachou ao lado dela sem discurso, sem promessa vazia. Só ficou. Naquela noite, a menina dormiu no abrigo sob medida protetiva. Pela primeira vez, ninguém podia simplesmente buscá-la porque quis. Tinha papel. Tinha registro. Tinha alguém respondendo por ela. Nos dias seguintes, os nomes começaram a aparecer nos jornais. Investigações abertas, advogados calados, gente poderosa descobrindo que nem todo acordo se sustenta quando a luz acende. Henrique foi chamado de tudo. Traidor, ingrato, herói. Ele não respondeu. Aprendeu que não precisava mais explicar suas escolhas. Ana Clara voltou à escola com um estojo novo e um medo antigo ainda grudado no peito. Mas agora, quando alguém perguntava onde ela morava, ela respondia sem baixar os olhos. "Tô protegida." Henrique ouviu aquilo de longe e sentiu algo fechar um ciclo dentro dele. Ele não ganhou aplauso. Não ganhou redenção pública. Ganhou algo mais raro, a certeza de que fez o que era certo quando ninguém estava confortável. Algumas histórias não terminam com festa. Terminam com justiça silenciosa. E às vezes o final feliz é simples assim, uma criança dormindo em paz e um adulto que finalmente aprendeu a escutar. O tempo seguiu como sempre segue. Não com pressa, não com justiça imediata, mas com aquele passo lento que obriga a gente a conviver com as escolhas que fez. Ana Clara começou a mudar de um jeito quase imperceptível. Primeiro passou a dormir a noite inteira. Depois parou de se assustar com qualquer batida de porta. Ainda demorava a confiar, ainda perguntava 2 vezes se podia ficar, se não estava atrapalhando, mas algo nela começou a relaxar. Como se o corpo aos poucos entendesse que não precisava mais estar em alerta o tempo todo. Henrique acompanhava de perto sem tentar ocupar espaço que não era dele. Aprendeu que proteger não é mandar. Não é decidir tudo. Não é comprar silêncio com conforto. Era estar presente. Era cumprir horário. Era aparecer quando prometia. Coisas simples, difíceis. Na imprensa, o assunto esfriou. Outros escândalos surgiram. Outros nomes foram jogados na roda. Mas nos bastidores as consequências continuavam. Processos andavam. Investigações seguiam. Algumas pessoas que antes falavam alto, agora evitavam cruzar certos corredores. O poder não gosta de ser contrariado, mas odeia ser exposto. Henrique perdeu mais negócios do que imaginava. Convites sumiram. Conselhos amigos chegaram tarde demais. Às vezes, à noite, a dúvida voltava. Não sobre ter feito o certo, isso ele sabia. A dúvida era sobre o preço. Até o dia em que Ana Clara voltou da escola com uma folha dobrada na mochila. Fiz uma redação, disse sem muito alarde. A professora pediu para escrever sobre alguém que mudou nossa vida. Henrique sentiu o estômago apertar. E você escreveu sobre quem? Ela deu de ombros como se fosse óbvio demais para fazer drama. Sobre você, mas não como herói. Escrevi que você parou para ouvir. E Henrique precisou virar o rosto por um segundo. Ali, ele entendeu algo que não estava em contrato nenhum. Não foi ele quem resgatou Ana Clara daquele dia na igreja. Foi aquela menina que o arrancou de uma vida inteira de cegueira confortável. Alguns meses depois, caminharam juntos pela mesma rua onde tudo começou. A igreja estava aberta. Gente entrando, gente saindo. Normal. Ana Clara olhou depois, apertou a mão dele. Se eu não tivesse falado, você tinha entrado, né? Henrique respirou fundo. Tinha. Ainda bem que eu falei, disse ela simples. Ele sorriu. Não de alívio, de reconhecimento.
Porque algumas histórias não existem para nos fazer parecer bons. Existem para nos ensinar a ser menos surdos. E às vezes mudar de vida começa assim, alguém pequeno dizendo a verdade. E alguém grande tendo coragem de parar e escutar. A audiência aconteceu numa manhã comum dessas, em que o céu não anuncia nada. Henrique chegou cedo, sentou no banco duro do fórum e esperou. Não havia imprensa. Não havia flashes. Só papéis silêncio e pessoas cansadas de fingir. Ana Clara ficou ao lado dele com os pés balançando sem tocar o chão. Usava uma blusa simples e o cabelo preso de qualquer jeito. Antes de entrarem, ela cochichou. Se perguntarem de novo, eu falo tudo. Henrique assentiu. Não para incentivar, mas para mostrar que estava ali acontecesse o que acontecesse. Quando chamaram o nome dela, o coração dele disparou como naquele dia na igreja. Mas agora era diferente. Ana Clara levantou, respirou fundo e entrou. Não falou bonito. Não falou como adulta. Falou como criança que aprendeu cedo a sobreviver. Contou onde dormia. O que ouviu. Quem riu. Quem mandou calar. Quem tentou puxá-la à força quando percebeu que ela sabia demais. A sala ficou quieta. Não por pena, por desconforto. Henrique observava de longe com um nó na garganta. Ali não havia herói, havia consequência. O processo seguiu. Não foi rápido. Nada disso é. Alguns acordos caíram. Outros tentaram sobreviver. Mas o essencial estava feito, a verdade tinha nome, data e voz registrada. Meses depois, Ana Clara recebeu a notícia que não sabia se podia comemorar. Uma família tinha sido aprovada para acolhimento definitivo. Gente simples, casa pequena, nenhuma promessa grandiosa, só presença. Na despedida, ela segurou o braço de Henrique nervosa. Você vai sumir? Perguntou com medo antigo nos olhos. Não, ele respondeu. Mas agora você vai viver coisas que não precisam de mim. Ela pensou um pouco. Depois abraçou forte. Forte demais para a idade. Henrique ficou parado vendo o carro se afastar. Não sentiu vazio. Sentiu algo parecido com missão cumprida, sem medalha, sem palco. Algum tempo depois, recebeu um envelope pelo correio. Dentro, um desenho, uma porta aberta. Do lado de fora, uma menina sorrindo. Do lado de dentro, um homem parado, aprendendo a esperar. Embaixo, escrito torto. Obrigada por não ter entrado. Henrique guardou o papel na gaveta do escritório. Não como lembrança triste, como aviso. Ele voltou à rotina. Trabalhou menos. Escutou mais. Mudou a fundação. Mudou a forma de decidir. Mudou a forma de estar no mundo. Entendeu, enfim, que algumas pessoas passam pela nossa vida só uma vez, mas deixam marcas permanentes. E que às vezes o maior ato de amor é parar tudo quando alguém pequeno diz, não entra. Henrique achou que depois da audiência e da despedida tudo ia finalmente desacelerar. Achou errado. A vida não voltou ao normal, porque o normal já não existia mais. Algumas investigações avançaram em silêncio. Outras morreram lentamente sufocadas por acordos e recursos. Nem todo mundo pagou como deveria. Henrique aprendeu isso do jeito amargo. Justiça não é um final de filme, é um caminho torto. Ainda assim, algo tinha mudado de forma irreversível. Certas portas nunca mais se abriram para as mesmas pessoas. Certas frases nunca mais puderam ser ditas sem prova. Ele seguiu trabalhando, mas de outro jeito. Passou a ler tudo, a perguntar mais. A desconfiar do é assim mesmo. Gente antiga se afastou. Gente nova se aproximou. Não por interesse, por afinidade. Às vezes à noite ele lembrava de Ana Clara. Não com dor, mas com uma espécie de responsabilidade silenciosa. Recebia notícias esporádicas pela assistente social. Ela estava bem. Escola nova, casa simples, rotina, pequenas brigas por causa de dever de casa, coisas normais, e isso era enorme. Num desses dias comuns, Henrique recebeu um áudio curto. Era a voz dela, um pouco mais firme, menos defensiva. Tô aprendendo fração. É difícil, mas eu gosto. Queria te contar. Ele ouviu 2 vezes. Não respondeu na hora. Sorriu sozinho. Henrique entendeu ali que algumas relações não precisam de presença constante para existir. Precisam de verdade, de limites, de respeito. O mundo seguiu girando,
Novas notícias ocuparam espaço. A história da menina da igreja virou quase uma lenda urbana. Alguns distorceram. Outros esqueceram. Mas Henrique não esqueceu. Nem precisava se lembrar todos os dias. Estava nele agora. Meses depois, passou novamente em frente à igreja. Parou. Não por saudade, por gratidão. Pensou em quantas vezes entrou em lugares por pressão, por medo de decepcionar, por vergonha de dizer não. Naquele dia ele disse não. E isso mudou tudo. Henrique seguiu a vida com menos barulho e mais cuidado. Descobriu que poder de verdade não é mandar nem vencer nem aparecer. É parar, escutar e assumir o preço das escolhas sem jogar a conta nos outros. Porque no fim, ele aprendeu algo simples e definitivo. Não foi ele quem salvou uma criança. Foi uma criança que salvou um homem. Do silêncio conveniente e da cegueira confortável. E você teria parado para ouvir. Henrique achou que a história tinha terminado quando o tempo passou e o barulho diminuiu. Mas algumas histórias não acabam. Elas assentam. Um ano depois, ele estava sentado numa sala simples da fundação, ouvindo pessoas que nunca tinham sido ouvidas antes. Não era reunião de estratégia, era escuta, mães cansadas, jovens desconfiados, gente que não queria promessa, só respeito. Henrique falava pouco, anotava muito. Aprendeu que liderança não é conduzir, é não interromper. Em certos dias o peso voltava. Processos ainda em andamento, o pai distante, o silêncio definitivo de gente que ele achava que ficaria. Às vezes doía, às vezes libertava. Era um luto estranho, não de pessoas, mas da versão de si mesmo que ele deixou para trás. Ana Clara mandava mensagens curtas de vez em quando. Nunca cobrava resposta. Nunca pedia nada. Um áudio contando da prova de matemática. Uma foto tremida do cachorro da casa nova. Tô bem hoje. E isso bastava. Num fim de tarde, Henrique recebeu uma carta escrita à mão. A letra ainda torta, mas mais firme. Eu lembro de você todo dia que vejo uma porta fechada. Não porque tenho medo, mas porque sei que posso escolher. Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Aquele papel simples valia mais que qualquer contrato que já assinou. Henrique não virou santo. Não virou exemplo perfeito. Ainda errava, ainda se irritava, ainda tinha medo. Mas agora ele reconhecia o medo e não deixava que ele decidisse tudo. Algumas pessoas ainda o chamavam de ingênuo. Outras de traidor. Ele aprendeu a conviver com isso, porque entendeu algo que ninguém tinha ensinado antes. Não existe vida limpa sem perda. Naquele mesmo ano passou novamente pela igreja. Estava fechada. Cadeado no portão. Uma obra anunciada. Ele sorriu sem perceber. Algumas construções precisam parar antes de recomeçar. Henrique seguiu andando. Sem pressa, sem espetáculo. Ele sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas tinha aprendido a mudar o próprio passo, a parar quando algo não soava certo, a ouvir quem falava baixo, a desconfiar do que vinha fácil demais. Porque no fim tudo começou ali, uma menina sem nada a perder, e um homem que pela primeira vez decidiu não seguir em frente no automático. E talvez seja isso que a vida pede da gente às vezes, não coragem para avançar, mas coragem para parar. Henrique nunca mais voltou a ser o homem que atravessava portas sem pensar. Um tempo depois de tudo, ele entendeu que a maior mudança não tinha sido pública nem jurídica. Tinha sido interna. Estava nos silêncios que ele passou a respeitar. Nas perguntas que começou a fazer. Nos nãos que finalmente aprendeu a dizer sem culpa. Num domingo comum, recebeu uma última mensagem de Ana Clara. Nada dramático. Nada longo. Hoje eu ajudei outra menina que estava com medo, escreveu. Henrique ficou olhando a tela por um tempo. Sentiu o peito apertar, mas era um aperto bom. Não de dor, de sentido. Aquela menina que o mundo ignorava agora ensinava outra a não se calar. O ciclo tinha mudado de direção. Ele percebeu que não foi herói. E isso era libertador. Foi apenas alguém que por um instante decisivo parou para ouvir. E esse instante foi suficiente para quebrar uma engrenagem inteira. A vida seguiu simples. Sem palco. Sem aplauso. Mas verdadeira.
Henrique entendeu que caráter não se prova em discursos, mas nas escolhas que ninguém aplaude, e que escutar alguém frágil exige mais coragem do que enfrentar alguém poderoso. Às vezes, o maior gesto de coragem não é avançar, insistir ou vencer. É parar. É escutar quem o mundo manda ignorar. Porque toda grande injustiça só sobrevive enquanto todo mundo finge que não ouviu. Se essa história tocou você de alguma forma, pense em quantas portas da sua vida alguém tentou te avisar. E você seguiu em frente mesmo assim. E você, o que faria no lugar dele? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.